A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e este aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus, amém? E vamos agora a mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, nosso vídeo aí de apoio, nossa pré-aula para a lição de número 7 da revista da editora Betel, tá bom? E o tema dessa lição vai ser a coerência entre a vida interior e a prática externa. Essa lição é para ser ministrada em 14 de agosto, tá aí, Dia dos Pais, amém? Então, Deus abençoe cada pai, né, de família, cada irmão e irmã que tem seus filhos aí, né? Um feliz Dia dos Pais para vocês, amém? E como é domingo, Dia dos Pais, né, algumas igrejas não vai ter aula dominical pela manhã neste dia, mas aí, com certeza você pode ministrar essa lição em outro momento. Você que é coordenador de EBD da escola dominical, pode dar essa lição no outro dia, amém? E com certeza vai ser uma benção. Vamos lá então ao nosso vídeo? Lembrando aos irmãos que vai ficar a descrição aí nesse vídeo para você acompanhar, um link, né, na descrição para você acompanhar lá no nosso blog, lá no Clube da Teologia, tá? Você pode acessar por lá e aí você acompanha a lição e aqui pode assistir o vídeo aí da nossa pré-aula. O tema é a coerência entre a vida interior e a prática externa. Vamos já na nossa introdução, amém? Na introdução aqui que diz assim, antes de tudo, tá? Não esqueça de deixar o seu like, já vai clicando aí, deixando o like aí pra gente, tá? Para ajudar o nosso canal aí a divulgar mais o trabalho, tá bom? Bom, então aí na lição, na introdução, eu faço um destaque para essa parte que diz assim: Jesus menciona 3 ações comuns a todo cristão: dar aos necessitados, jejuar e orar. Tá? Isso aqui é um destaque que eu já faço na introdução. Lembrando que a lição ela vai falar da coerência entre o interior da pessoa, né, do crente, e o que a sua prática externa, aquilo que ele faz, né? Porque a ideia aqui é falar do coração, tá? É o que está no interior, o que está no coração da pessoa, amém? Bom, aqui é o seguinte, né, sobre essa parte que eu separei aqui já para os irmãos, né, esse daqui são atitudes, né, que caracterizam os religiosos. Então, quais são? Dar esmola, né, dar aos necessitados, jejuar e orar. Isso são características dos religiosos, tá? Nós praticamos uma religião, na verdade, né? Só que acontece, aqui a intenção é que nós sejamos mais do que religiosos, que realmente o que está no nosso coração esteja de acordo com essas práticas, que elas não sejam somente práticas religiosas na nossa vida, que elas não sejam só isso, tá? Que nós não façamos isso somente para cumprir objetivos religiosos. Essa é a questão, esse é o foco aqui da lição, tá? A ideia aqui principal é essa. Bom, aí eu quero fazer um destaque também para essa parte na introdução que diz assim, ó: em todos os 3 casos, ele nos leva a meditar sobre a intenção do coração, se fazemos para sermos vistos e elogiados pelos homens ou por fé e amor a Deus, tá? Então aqui é o seguinte, para Jesus para Jesus não basta somente ser um bom religioso, né? Para o Senhor Jesus importa que esse religioso tenha realmente um coração convertido. No meio, como diz, no Novo Testamento, o foco principal é o interior do ser humano. Jesus ele veio para dar a paz interior. Ele veio para reconciliar esse ser humano com o Senhor. E toda essa obra, todo esse trabalho é no coração da pessoa. Tá? No Antigo Testamento valorizava-se muito o estereótipo. E até várias vezes o Senhor chegava a falar, né, lá no Antigo Testamento, que o povo adorava só de boca, mas o coração estava longe. Agora, no Novo Testamento, a gente vai ver um foco total no coração de cada um. A transformação começando no interior, as práticas religiosas, a adoração, né, a fé, ela é no interior e aí ela aflora para o exterior, tá? Isso aí é ensinamento do Novo Testamento. Amém? Tá bom? Então vamos continuar aí, né? Vamos para o primeiro subtópico, quer dizer, o primeiro tópico, e o tema desse tópico é a justiça operada pela falsa motivação.
quando a gente faz as coisas sem estar com uma motivação correta. E aí quer dizer, a gente opera a justiça de Deus, mas com uma motivação falsa. Esse é o tema desse tópico aqui. Vamos lá? No 1.1, nesse primeiro subtópico, o tema é agradando a Deus e não aos homens. Bom, faça um destaque para essa parte que diz assim, ó. Jesus chama a atenção sobre a maneira disfarçada de servir ao próximo, que não basta apenas fazer algo bom, mas algo cuja intenção do coração esteja centrada em Deus, né, conforme o texto de Provérbios. Tá? É que é o seguinte, né, fazer o bem, todos estão em condições de fazer. A gente vê pessoas de outras religiões que fazem isso de forma exemplar, né, dignos de elogio e tudo. Tá? Só que fazer o bem com o coração centrado em Deus, né, centrado nas coisas do Senhor, aí é o diferencial. Aí é o verdadeiro servo de Cristo. Tá bom? A gente fazer o bem, mas o nosso coração está em Deus. Não para a gente aparecer, não para ter o nosso nome, não para se mostrar, cumprir protocolo ou se mostrar um verdadeiro religioso. Separei até um versículo que tem na referência, eu coloquei até como destaque. Esse versículo diz assim, ó, no coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. Tá? Esse texto lá de Provérbios, ele mostra que Deus conhece o coração e tudo isso vai vir à tona. Tá? Se alguém fez algo para o Senhor somente para cumprir protocolos religiosos ou com hipocrisia para aparecer para as pessoas, isso tudo vai ser desvendado, tudo vai ser descoberto, tá? Porque Deus já está sondando o coração, amém? E quero lembrar também os irmãos, antes que eu me esqueça, né, de te convidar a adquirir o nosso livro, O Maior Milagre de Jesus, amém? Fui pregar hoje, aí um irmão no final do culto comprou um livro ali comigo, tá? Aí varia de loja para loja, né? Na Shopee acho que ele estava uns R$30, se eu não me engano, R$32 a última vez que eu vi. Na Amazon estava R$40. Você adquire o nosso livro aí, na descrição desse vídeo vai ficar o link para você que quiser fazer essa aquisição. Tá? Os links, né, para várias lojas que tem. Amém? Continuando então, vamos aí nesse mesmo subtópico no 1.1, onde fala agradando a Deus e não aos homens, vamos para essa parte aqui, ó, um destaque que eu faço, que diz assim, esse destaque, preste atenção, o grande ensinamento aqui é que a motivação é tão importante quanto a ação. Uma boa ação deve ser precedida por uma boa motivação, para que seja eficaz para os outros e para aqueles que a oferecem. Qualquer motivação que não seja o amor não terá sentido ou valor alguma para Deus. Tá? Então, aqui ele está nos falando que, né, não basta ser um cristão, né? É preciso ser espiritual, tá? Aqui até fala assim, ó, eu até separei como destaque aqui, quer dizer, eu até faço o seguinte comentário lá no nosso blog. Ser um crente espiritual é sinônimo de confiança e de boa fama. Ou seja, presta atenção, a gente vai entender por que muitos se esforçam para parecer espiritual. Hoje em dia não basta só ser crente, né? A gente tem que ser também espiritual, tá? Por quê? Porque o crente espiritual é o que vai para o céu, que vai ser arrebatado, tá? Aí o que acontece? Alguns cantores que vivem, né, de ganhar do seu ganho ali cantando, né? Aí outros pregadores que também fazem a mesma coisa, são inclusive caros para você levar na sua igreja, é difícil conseguir esse pessoal para você marcar uma agenda com eles, que são caros. Muitos deles têm que parecer espiritual, tá compreendendo? Então o que eles fazem? Não vamos generalizar, tá? Tem homens de Deus e mulheres de Deus aí no meio. Mas o que muitos fazem? Eles se mostram espiritual, porque eles sendo espiritual, eles conseguem mais agendas, eles conseguem mais confiança da parte do povo,
tá? Então, isso aí, a gente vai ver que muitos nos dias de hoje andam enganando as pessoas. Andam enganando, eles têm aparência de espiritual, como aqueles fariseus faziam lá na época de Jesus, e com essa aparência de espiritual, eles conseguem enganar muitos homens e mulheres de Deus. Infelizmente, essa é a verdade, tá? E a gente tem que estar atento quanto a isso. A gente tem que estar muito atento quanto a isso aí nos dias atuais. Eu desconfio logo quando fica caro para trazer um pregador, um cantor. Eu desconfio logo porque eu já vejo pouca espiritualidade, né? Eu tenho material que eu coloco lá no blog, aí eu peço uma ajuda financeira dos irmãos, mas é uma coisa que é um valor que não dá nem para fazer uma compra de mês, tá, meus irmãos? Mas é uma ajuda para manter o canal, né? O blog lá, para manter na página, tá? Então eu peço sempre isso aos irmãos, mas eu vejo que tem pessoas aí que querem ficar rico na obra de Deus. E para isso a gente tem que mostrar a espiritualidade. Aí bate nisso aqui que Jesus está falando, nisso que Jesus está ensinando aqui. Quando você jejuar, quando você orar, para você não fazer para aparecer para as pessoas, tá? Bom, continuando aí, vamos no 1.2, esse primeiro, no segundo subtópico. O tema desse subtópico é a verdadeira e a falsa piedade. Bom, aqui eu faço destaque para essa parte que diz assim, ó: Jesus traça um paralelo entre a verdadeira e a falsa piedade, que é apenas hipocrisia. Os hipócritas eram verdadeiros atores, tá? Batendo com o que a gente está falando, né? Aqui, esse é o seguinte, ó, eu escrevi sobre isso lá no nosso blog. O cristão precisa estar atento para que ele não desenvolva essa hipocrisia no coração. E também que ele não caia no conto lá daqueles que já têm essa hipocrisia no coração. Ou seja, a gente tem que ser prudente. Você, servo de Cristo, servo do Senhor, esteja atento, tá? Para que você não caia nesse conto deles, tá bom? Que você não desenvolva essa hipocrisia no seu coração de fazer utilizando uma máscara de aparência de religiosidade, aparência de espiritualidade. Não faça assim, tá? Esteja atento quanto a isso, avalie o seu coração, pergunte para você mesmo, qual é a minha proposta aqui, qual é a minha intenção, por que eu estou fazendo isso, por que eu estou fazendo aquilo, por que eu estou comprando essa cesta básica e levando lá para o irmão, por que eu estou indo orar na casa da irmã, será que o meu coração está sincero diante de Deus? Fala com o Senhor, oração, conversa com Deus, tá? Você esteja preocupado quanto a isso, porque é isso que o Senhor Jesus quer de você, amém? Continuando então, aqui eu também separei nesse subtópico essa parte que diz assim, ó: suas boas obras tinham uma única finalidade, o reconhecimento público. Jesus disse que esse tipo de atitude produz apenas o reconhecimento humano e que ao soarem as trombetas para que fossem notados pelos homens, já haviam recebido aqui mesmo seus galardões. E isso aqui é o seguinte, né, irmãos? Eu comento o seguinte: neste século, as mídias sociais passaram a ser usadas para ostentar as ações. Isso aí é uma tendência mundial, né? Há pessoas que não fazem nada sem postar numa rede social. Alguns crentes postam todas as suas atividades espirituais. E aqui está. Isso não é muito ético, tá? Aí você vê fotos em mídias sociais, não sei se tá pegando aí para você, que está ouvindo aqui, estudando conosco nessa pré-aula. Você vê homens e mulheres de Deus, vai no monte orar, faz uma foto dele orando no monte, orando aqui em casa, aí uma foto dele orando. Já vi pessoas fazer selfie orando, é impressionante, mas tem. Então você vê que isso não é muito ético. Por quê? Porque atividade espiritual, que mensagem você está passando para as pessoas? As pessoas fazem uma leitura disso, você sabia? Quando você faz uma selfie orando, agora quando é uma atividade da igreja, né, vai lá na página da igreja, as pessoas, um culto de adoração é uma coisa, mas você individualmente, fazendo fotos de você orando, de você jejuando,
tá? Isso pode passar uma mensagem não muito favorável para você. Muita gente eu já vi e vejo sempre falar, não, o fulano está querendo se aparecer. A leitura que eles fazem da pessoa, tá? Se a leitura é correta ou não, eu não sei, porque o que está no seu coração é só você e Deus. Mas toma cuidado com essa atitude antiética. Isso é uma atitude, porque no reino de Deus é que impera a discrição. Né? O Senhor quer que não precisa que nós sejamos, nos apareçamos para o mundo. Para o mundo, para os crentes, né? A nossa mensagem tem que ser autêntica. Nós temos que ser autênticos. As nossas boas obras que fala lá em Mateus 5 são boas obras no dia a dia. Tá? Não precisa ficar forçando, querendo mostrar para todo mundo que você é espiritual. Não há necessidade disso. Continuando então, vamos aí no subtópico 1.3, ofertando em secreto. Aqui eu quero fazer um destaque nesse subtópico, essa parte que diz assim, ó. Revelou também que existe por parte de Deus uma recompensa para aqueles que doam pensando em fazer o melhor para Deus e para o seu semelhante. Tá? Então há uma recompensa para isso, só que é Deus quem sonda o coração, né? Então só Ele que sabe quem está fazendo, pensando nele, né? E pensando no seu semelhante. Quem está fazendo as doações, ofertas, pensando em Deus e no seu próximo. Deus sabe, porque Ele sonda o coração. Amém? Sobre isso aqui eu escrevi o seguinte, ó, só Deus sonda o coração, toda atitude vem de uma intenção do coração, da pessoa que a executou. Algumas pessoas que aparentemente possuem boas obras não possuem nem a salvação. Por quê? Porque às vezes o coração está de hipocrisia. Às vezes você vê pessoa que tem boas obras, todo mundo até aplaude a pessoa, mas o coração da pessoa é hipócrita, porque ela só está fazendo aquilo ali para aparecer, né? E isso aí que Deus está vendo tudo isso daí. E aí muitas dessas pessoas às vezes não tem nem a salvação. Por isso você vai ver às vezes no futuro, né, no dia do arrebatamento, vai ver muita surpresa, porque vai ver pessoas que você pensa que não vai estar lá, que não estarão lá, e vai estar. E pessoas que você jurava que ia estar e não vai estar. Eu não sei exatamente como vai se processar isso, mas com certeza vai ser um dia de muitas surpresas naquele grande dia, né? Continuando então, no tópico 2, a pretensiosa oração dos hipócritas. E aqui no subtópico 2.1, o tema é a maneira incorreta de orar. Tá? Agora falando de oração, para depois falar de jejum. Então vamos aqui, nesse subtópico eu separei a parte que fala assim, ó. Jesus ensina que toda oração autêntica deve ser dirigida a Deus. Quando chegava a hora estabelecida para a oração, os judeus piedosos deixavam o que estavam fazendo e oravam. Tá? Isso aqui fala de quê? Compromisso, né? Então fala de compromisso de oração. A gente vê que a nossa vida, nós precisamos ter mais esse compromisso de oração. Por que eu escrevi isso aqui lá no nosso subsídio, né? Nos dias atuais, o mundo é uma correria, você sabe disso. O mundo é uma correria, o tempo todo você está em alguma atividade. Só que acontece, se você focar só nessa correria, você acaba não tendo tempo para orar. Isso aí é a coisa do mundo atual que a gente vive. E aí a gente vai ver pessoas que a vida espiritual estão indo embora. A vida espiritual está indo embora, e às vezes são pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus com cargos eclesiásticos. E aí o que acontece quando a vida espiritual vai embora? A pessoa tem que continuar parecendo espiritual. E aí o que eles fazem? Tu cria uma máscara para mostrar que são espirituais. E aí começam a zelar pela manutenção dessa máscara. E isso aí, o que eu estou falando aqui é muito sério. Isso toca líderes, né? Líderes cristãos, evangélicos. Isso aqui é muito sério. Então, cada um irmão que está aqui, está ouvindo esse vídeo aí, assistindo essa pré-aula, deve se policiar nisso daí. Cuidado para que você, com essa correria, você não deixe de orar e acabe tendo que criar uma máscara e fazer manutenção dessa máscara, precisando se mostrar espiritual para as pessoas. Tá? Isso aqui é um alerta para o povo de Deus.
Separei também a parte que diz assim, ó. Isso poderia ser feito discretamente ou com uma exibição pretensiosa. Algumas pessoas buscavam estar em lugar onde suas presenças fossem notadas, como a sinagoga ou a esquina de uma praça. Isso aqui na época de Jesus, né? E aqui, ó, trazendo para os dias de hoje, a maneira mais eficaz de orar é em oculto, tá? Aqui a gente vai falar um pouco mais à frente nesse vídeo, peço que você não segure mais um pouco aí. A gente vai falar de 3 maneiras de orar, tá? Que a gente vai falar aqui nesse vídeo aqui. Isso aqui é o seguinte: a maneira mais eficaz é a oração em oculto, em secreto, aquela que você fecha a porta. Por isso essa oração é que Jesus ensina nessa parte do sermão. Você fecha a porta e ali você ora em secreto a Deus, tá? É no seu quarto, porta fechada, tá bom? Continuando então, vamos aqui para o subtópico 2.2, orando ao Pai em secreto. Aqui eu separei essa parte que diz assim, ó. Aqui somos informados de que a oração é um assunto que diz respeito apenas a Deus. Jesus falou para entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto. Bom, e aqui eu faço esse comentário que eu havia dito aos irmãos, né? 3 orações, 3 formas de orar. Bom, vamos ver aqui as 3. É um adendo à aula aí, você que é professor, quiser passar isso aqui para os alunos, é muito interessante. 3 maneiras básicas, né? Então a primeira aqui, ó, a primeira é em comunhão com os irmãos, né? A primeira é aquela que lá desde o início a gente vê que os irmãos estavam unidos em oração, tá? Eu separei até um versículo, até coloquei aí, em comunhão com os irmãos, Atos 1:14, eles permaneceram unânimes em oração. Pedro, quando sai da cadeia que ele havia sido preso, o anjo liberta ele, a igreja estava orando. Era como oração e comunhão. Essa oração que a gente faz na igreja. Às vezes o pastor convoca a igreja para orar, vai o povo ali sair. É uma maneira básica de orar, tá bom? Agora vamos para outras aqui. A outra é a oração em secreto. A oração em secreto é essa que Jesus ensina aí em Mateus 6, né? É aquela com as portas fechadas, só você e Deus. É uma oração da intimidade, é uma oração em que você se derrama na presença de Deus. Essa é a oração em secreto. Tá? E uma terceira é aquela oração o tempo todo. A oração que você anda pela rua, está orando. Está tomando banho, você está orando. Dirigindo, você está orando. Tá? Ela aparece em Mateus 5,17, onde Paulo fala, orai sem cessar. Tá bom? Bom, continuando então, né? Então essas 3 tipos de oração aí, para você meditar, ensinar os alunos, tá bom? E para você que ainda não fez, mais uma vez eu lembro, deixa o seu like aí no nosso vídeo, em nome de Jesus, e deixa o seu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para notificações, amém? Continuando então, no 2.3, nesse subtópico, o tema é orando sem vãs repetições. Vamos lá, separei a parte que diz assim, no versículo 7 e 8, Jesus aponta uma prática ineficaz e inaceitável para Deus na oração, a repetição vã. A razão é que oramos a um Deus que já sabe tudo que está predisposto para, já sabe tudo e está predisposto para nos ouvir e ajudar. Então, a gente vê aqui o seguinte, o que Deus quer é que a pessoa fale, que a pessoa exponha o seu íntimo, é isso que Deus quer. Ele não quer repetição vã, repetição que não leva nada a lugar nenhum. Tá? Ele quer que a pessoa se abra com ele. Falar com Deus é como a pessoa falar com um amigo íntimo. Né? É isso aqui que Deus quer. Todo o objetivo da vinda de Jesus à Terra foi para levar o ser humano à presença de Deus, para dar livre acesso ao ser humano. Tá? Então, o que Deus quer é uma relação de amizade com o ser humano. É isso que o Senhor, Ele quer um relacionamento. Então, se eu ajoelhar e ficar repetindo coisas para Deus, que relacionamento que eu estou tendo com o Senhor? Tá? É isso aqui que é interessante nessa parte a gente saber. Né? Depois de tudo que Jesus sofreu, não convém que eu fique repetindo palavras, né? sem nenhum fundamento. Ele quer conversar comigo e contigo. Amém?
Continuando então, vamos para o próximo tópico, a prática do jejum. E aqui no 3.1, o primeiro subtópico aí desse tópico, o título é O Jejum que Agrada a Deus. Eu separei essa parte que diz aqui, ó. Tal qual as esmolas e a oração, o jejum dos líderes religiosos era apenas um espetáculo de sua suposta piedade. Ao fingir dor, tristeza e abnegação, era um verdadeiro show para atrair a atenção das pessoas. Tá? Aqui, esse é o seguinte, né? Até a busca da espiritualidade pode se tornar um pecado. Sabia disso? Até buscar a espiritualidade pode se tornar um pecado. A pessoa, tem gente que busca a espiritualidade, fica tanto tempo em jejum, então, jejum muitas horas, faço jejum de 24 horas. Essa espiritualidade dele pode se tornar um pecado quando ele começa a fazer isso para criar uma disputa entre os irmãos. Tem gente que acha que o reino de Deus é disputa, né? Ele quer parecer mais espiritual que outros. Olha só. Então você vê que a busca da espiritualidade dessa pessoa se torna para ela um laço, uma armadilha, é um pecado, né? Porque ele quer ser mais do que outros. Né? Isso é um tipo de altivez que Satanás aparentou, que Satanás tinha. Então ninguém pode fazer as mesmas obras de Satanás. Continuando então, separei também a parte que diz assim, ó, em contraste, os discípulos do reino devem fazê-lo de acordo com os princípios bíblicos, não para ser vistos pelas pessoas, deve evitar toda ostentação, todo desejo de aparentar algo que não representa a verdade. Tá? A palavra-chave aqui, isso aqui é um comentário que eu faço, né? A palavra-chave dos dias de hoje é ostentação. Aqui a maioria das pessoas gostam de aparecer, né? É uma tendência aí do nosso tempo. Sobre isso aqui eu escrevi até o seguinte, ó. As pessoas querem ostentar alegria, felicidade, realizações, usam as redes sociais para isso. No reino de Deus, a discrição é fundamental. A crente que fica postando foto, jejuando, orando, qual seria o objetivo disso? Tá? Por isso o meu alerta para os irmãos e irmãs, você que está assistindo aí a sala dominical, seja um crente autêntico, tenha o seu coração verdadeiramente voltado para Deus, tá bom? Toma cuidado com a leitura que vão fazer de você, né? Procure preservar a boa imagem de crente, não uma imagem falsa, né, hipócrita, só uma máscara, como eu falei aqui antes. Não, nada disso. Procure preservar o seu bom nome diante de Deus. Amém? E diante das pessoas, né? Bom, continuando então, né, no 3.2, nesse subtópico, eu quero fazer separar essa parte que diz assim, ó, isso aqui é muito interessante. Embora isso possa, o tema desse subtópico é a privacidade no ato de jejuar. E aqui eu faço destaque para essa parte que diz, ó, embora isso possa ser feito de maneira inocente, Jesus nos avisa que revelar nosso jejum pode se tornar uma forma perigosa de orgulho e auto-engano espiritual. Ele fala daquela tendência que nós temos de querer compartilhar nossas alegrias, né, com nossos irmãos. Isso pode ser uma coisa inocente, pode ser uma coisa normal, né? Tudo bem, mas temos que tomar cuidado para que isso não se torne um auto-engano espiritual. E aqui eu quero fazer um destaque para isso. O que é um auto-engano espiritual? Bom, aqui é o seguinte, o auto-engano ele ocorre quando uma pessoa ela procura enganar a si mesmo, né? Quando ela procura se convencer de que ela está fazendo para Deus. Por exemplo, ela vai e posta uma foto na rede social, ou então ela revela o seu propósito de jejum, e vai falar para a pessoa, não, eu estou em jejum. Ela às vezes quer mostrar para si mesma, quer se convencer de que ela falou aquilo para o bem do reino de Deus, né? Ou para influenciar bem outras pessoas, não sei. Ela quis fazer aquilo para o bem do reino de Deus, porém ela vai e está tentando se convencer disso, mas no fundo, essa pessoa está fazendo aquilo para se mostrar espiritual. E aí o que acontece, pela vaidade, né? E aí o que acontece,
essa pessoa caiu na armadilha do auto-engano. Ela está se enganando. Ela está tentando fazer ela mesma acreditar de que ela está fazendo algo para Deus. Então isso, cada um tem que se avaliar, você tem que tomar cuidado. Faça uma pergunta para você mesmo, uma pergunta sincera, e responda sinceramente para você mesmo. Você está realmente fazendo para Deus? Ou você está procurando agradar alguém? Isso aí, ou só cumprir um protocolo, ou só porque o pastor mandou fazer. Opa, toma cuidado. Você começa a se avaliar. Amém? Vamos para o 3.3. O tempo não para. Bom, o subtópico 3.3, o tema é a maneira correta de jejuar. E aqui eu separei a parte que diz assim, ó: não podemos considerar que a aparência de miserabilidade é automaticamente sinônimo de espiritualidade. Tá? Isso aqui é uma tendência, um paradigma da sociedade, né? Isso vem desde a época de Jesus. A gente tem uma tendência de achar que quem está com roupas simples é humilde. Está com roupa simples é humilde. Que um velhinho ou uma velhinha é uma pessoa boa. É uma tendência nossa, é um paradigma nosso, né? Isso vem desde a época de Jesus. Jesus está dando um alerta aqui para aqueles que jejuavam, faziam uma aparência de miserável, e aí dava para dar a impressão para as pessoas de que tinha muita espiritualidade, né? Então isso aí é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado com o estereótipo, para que ele não nos influencie. Não é porque alguém está bem arrumado que é uma pessoa, né, de alto, né, como é que a gente pode dizer? Uma pessoa, um empresário, porque está bem arrumado, não, uma pessoa de alto, como é que se diz? Um grande nome, não é bem assim. Toma cuidado com isso, né? Toma cuidado para não avaliar as pessoas pela roupa, porque está trajado igual pastor, que é altamente, né, espiritual, né? Toma cuidado com isso. Bom, continuando então, para a gente fechar, né? Separei aí também a parte que diz: jejuar nunca foi um meio de chegar-se a Deus para barganhar ou se tornar merecedor. Tá? Então, sobre isso aqui eu escrevi, e é importante para a gente fechar. Tá? Alguns acreditam que o jejum, ele dá para barganhar com Deus jejuando. Muitos fazem um jejum de propósito, né? Um propósito, fazer um jejum por um propósito. A gente já aprendeu, já vimos pela Bíblia que nem sempre esses propósitos foram atendidos. Davi orou pelo filho com Betseba, e o que aconteceu? A criança morreu. Ele orou e jejuou, né? E a criança morreu. Então, jejum por propósito nem sempre vai ser atendido. Temos que ter essa noção. Jejum não é para barganhar com Deus por coisas, né? Tá? O jejum é para se aproximar de Deus, para você se desligar das coisas do mundo e focar somente em Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que seja uma boa aula neste domingo, ou quem vai fazer na terça-feira ou outro dia. Deus abençoe essa aula, essa lição. Em nome de Jesus, até a próxima. Não esqueça de deixar o like aí, em nome de Cristo. Amém.